Salve rapaziada, como vocês estão? Bora começar a fazer a análise dos jogos de volta da pré-Libertadores. Na terça-feira, o Bahia enfrentou o The Strongest em Salvador e o Bahia triunfou por 3-0 num jogo que foi domínio total do Bahia. Primeiro tempo, o Bahia já foi para cima, o Bahia pressionava, o The Strongest não conseguia passar do meio de campo, o Bahia tinha controle total, mas o goleiro Banegas, que no primeiro jogo foi um grande destaque do The Strongest, ontem também não foi diferente, ele foi um grande destaque do The Strongest também, fazendo ótimas defesas. E nos 40 minutos do primeiro tempo, o Bahia tem pênalti a favor e Luciano Rodrigues bate bem e abre o placar para o Bahia. E no final do primeiro tempo, Jucino é expulso do The Strongest, fazendo com que o The Strongest jogasse o segundo tempo com 1 a menos. E aí no segundo tempo, o Bahia já tinha 1 a 0, já era melhor, e com 1 a mais ficou melhor ainda, dominou mais a partida. E logo nos 4 minutos, Ademir faz 2 a 0 para o Bahia. E o Bahia controlava o jogo, tinha mais posse de bola, o The Strongest não conseguia responder nada, assim, o Bahia fazia de tudo dentro de campo, atacava pela esquerda, atacava pela direita, atacava pelo meio. É que o goleiro Banegas foi muito bem mesmo, evitou que poderia ser uns 5, 6 a 0 para o Bahia facilmente. E nos 18 minutos, o Pulga faz ótimo lançamento, o Ademir domina a bola, vai para cima da marcação e faz um belo gol, fazendo o terceiro gol, garantindo o triunfo e a classificação para a próxima fase da Libertadores. O Bahia consegue uma vitória muito boa. No primeiro jogo já demonstrou que poderia sair com a vitória, que acabou sofrendo com a altitude lá, mas ontem em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Bahia triunfou por 3 a 0 e vai dando mais um passo para a Libertadores, faltando apenas agora a próxima fase para garantir a sua classificação para a fase de grupos. Na quarta-feira, o Corinthians jogou contra a Universidade Central e, no susto, ganhou por 3 a 2 do sufoco, um jogo que ninguém esperava que o Corinthians ia sofrer tanto, acabou sofrendo até demais. Primeiro tempo, o Corinthians já começa com tudo e logo nos 2 minutos, Yuri Alberto faz 1 a 0 para o Corinthians, mas logo aos 5 minutos, Juan empata o jogo para a Universidade Central. O Corinthians era melhor, criava mais, tinha muitas chances, mas não conseguia ser tão efetivo no ataque. E o Universidade Central, no seu estilo de jogo, se defendendo e contra-atacando, conseguiu criar 2 sustos no Corinthians, mas o Hugo Souza foi muito bem e defendeu. E o Corinthians tinha muitas dificuldades, sofria muito para tentar achar alguma brecha na defesa do time venezuelano, mas não conseguia. Até que nos 40 minutos, Memphis faz uma boa jogada, toca e Bidu aparece livre dentro da área para fazer 2 a 1. Só que logo em seguida, nos 45, Adrian Martinez de cabeça empata o jogo de novo e aí coloca aquele tom dramático para o segundo tempo. Corinthians pressionava, criava, ia para o ataque, mas não conseguia ser efetivo. O time começou a ficar nervoso, começou a errar muitos passes, começou a deixar muitas brechas abertas para a Universidade Central, que criou algumas chances, mas se não fosse o Hugo de novo, o Hugo salvou o Corinthians. O Corinthians poderia ter tomado a virada e e acabado sendo e poderia ser sido desclassificado, mas se não fosse o Hugo Souza para ajudar o Corinthians ia ser mais dramático ainda. E aí nos 45 do segundo tempo, no final do jogo, Yuri Alberto recebe o cruzamento e faz o terceiro gol, faz o gol da classificação do alívio. Corinthians se classifica para a próxima fase, mas fica a luz amarela acesa, pois o time teve muitas dificuldades nesse jogo. E no final de semana tem as quartas de final contra o Mirassol. Na outra semana já tem o primeiro jogo da terceira fase da Libertadores. O Corinthians precisa melhorar muito para os próximos jogos.
E esse foi o resumo da fase 2 da Libertadores. Bahia triunfou, conseguiu sua classificação. Corinthians no sufoco venceu, mas também conseguiu a sua classificação. O próximo adversário do Bahia será o Boston River do Uruguai e o do Corinthians será o Barcelona de Barcelona de Guayaquil do Equador. Semana que vem já tem os jogos de ida e na outra semana os jogos de volta, e aí saberemos quem serão os times das fases de grupo da Libertadores. E aí, o que vocês acharam que os times ficaram devendo? Vocês acharam merecidas as classificações? O Bahia jogou muito bem, o Corinthians já jogou muito mal, meio preocupante para o time corintiano, mas conseguiram as suas classificações e por enquanto teremos os dois brasileiros vivos na Libertadores. Semana que vem trago o vídeo dos jogos de ida da terceira fase da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta, me segue lá no Instagram. Vamos esperar e torcer para que o Bahia e o Corinthians consigam a classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos e tamo junto!